Sejam bem-vindos à teleconferência da EcoRodovias, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Gostaríamos de passar a palavra à senhora Andrea Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do terceiro trimestre de 2019. Por favor, senhora Andrea, a senhora pode prosseguir. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo EcoRodovias. Hoje, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Agradecemos o interesse e a participação de todos. Gostaríamos de mencionar alguns eventos importantes. Em 27 de setembro, a companhia venceu o leilão de concessão da rodovia BR-364-365 para exploração por 30 anos. A concessão possui 437 quilômetros e estende-se entre os municípios de Jataí, em Goiás, e Uberlândia, em Minas Gerais. A rodovia é uma das principais vias de ligação entre o Centro-Oeste e o estado de São Paulo. Alinhada à estratégia do grupo, essa conquista alonga o prazo de duração do portfólio, que passa para 17 anos e 7 meses, e ponderado pelo EBITDA para 12 anos e 3 meses. No terceiro trimestre de 2019, o EBITDA pro forma das novas concessões Eco 135 e Eco 050 somou 74 milhões de reais, representando cerca de 14% do EBITDA pro forma consolidado. Podemos observar no slide 2 que o tráfego consolidado de veículos equivalentes pagantes no terceiro de 2019 apresentou aumento de 27,3%. Desconsiderando o início da operação da Eco 135 e da Eco 050, o tráfego consolidado apresentou redução de 0,5% no terceiro trimestre. O tráfego de veículos pesados foi impactado na Eco 101 pelo ciclo da indústria de celulose na região e na EcoSul ao menor escoamento de soja. A Ecovias dos Imigrantes e a Ecovia Caminho do Mar apresentaram crescimento devido ao aumento do escoamento da safra de milho e melhora na Ecopistas devido à indução de tráfego após a invenção da cobrança de pedágio para os eixos. Adicionalmente, o tráfego de veículos na Ecovia Caminho do Mar, na Ecovias dos Imigrantes e Ecoponte apresentou redução do fluxo de veículos devido ao clima desfavorável para o turismo e ao feriado prolongado de 7 de setembro em 2018. A Eco 101 apresentou redução em função das condições econômicas desfavoráveis do estado do Espírito Santo. A EcoSul e a Ecopistas apresentaram crescimento em função das condições climáticas favoráveis ao turismo nas regiões e na Ecocataratas deve-se à desvalorização do real frente ao dólar em julho de 2019. Em relação ao desempenho consolidado do grupo, no slide 3, de maneira por forma, excluindo a receita de construção, a receita líquida neste trimestre é 777 milhões de reais, e a receita líquida das concessões rodoviárias apresentou aumento de 23%, em função, principalmente, do início de operação da Eco 135 e consolidação da Eco 050. Passando para o slide 4, o custo caixa comparável no trimestre totalizou 194 milhões de reais, excluindo os gastos não recorrentes referentes a honorários advocatícios, serviços de consultoria especializada dedicada a apoiar as investigações, gastos rescisórios e o início de operação das novas concessões. O aumento no trimestre foi de 6,5% devido principalmente ao incremento dos custos com manutenção nas concessionárias e crescimento dos gastos de serviços de terceiros no aeroporto em função do incremento das movimentações. Importante destacar que a companhia já iniciou um processo de adequação de sua estrutura corporativa nas holdings, para suportar futuras oportunidades de crescimento e os novos ativos recém-conquistados do grupo. O EBITDA pro forma foi de 545 milhões de reais no terceiro trimestre, com crescimento de 21% e margem de 70%. Vale lembrar que a isenção da cobrança de pedágio para os eixos suspensos reduziu a receita de pedágio em 34 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019 e 97 milhões de reais nos 9 primeiros meses de 2019. Essa
essa isenção será objeto de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A maioria das concessões apresentaram crescimento de EBITDA, como podemos observar nos slides 5 e 6, em função, principalmente, dos reajustes tarifários. Destaque para as novas concessões, Eco 135 e Eco 050, cujo EBITDA pro forma totalizou 74 milhões de reais. No slide 7, apresentamos a evolução do lucro líquido recorrente, no terceiro trimestre de 2019. O lucro foi impactado positivamente pelo maior EBITDA, mas, por outro lado, negativamente pelo resultado financeiro, devido ao início da contabilização da variação monetária sobre o direito de outorga da Eco 135, pelos custos de provisão para manutenção e pela maior depreciação e amortização, resultando em um lucro líquido de 58 milhões de reais. Em relação aos investimentos, no slide 8, o CAPEX nos primeiros 9 meses de 2019 foi de 897 milhões de reais, e o CAPEX estimado para 2019 é de aproximadamente 1,4 bilhão de reais. Podemos destacar as duplicações na Eco 101, as obras de ligação da Ponte Rio-Niterói à Linha Vermelha e à Avenida Portuária na Eco Ponte, que já contam com financiamento do BNDES, obras do aditivo na Ecovias dos Imigrantes e obras iniciais da Eco 135, cujo financiamento de longo prazo está em fase de contratação. Seguindo para o slide 9, o indicador de dívida líquida EBITDA pro forma manteve-se estável, atingindo 3,3 vezes no trimestre. O perfil de amortização da dívida alongado, junto com caixa de cerca de 3 bilhões de reais e a geração de caixa futura, nos deixa confortáveis quanto à capacidade financeira do grupo. A companhia continua atenta às oportunidades de crescimento, em particular, o leilão lote Piracicaba Panorama, no final de novembro, e a BR-101 em Santa Catarina. Estamos otimistas com a agenda do governo federal no tocante às privatizações de rodovias e também com a agenda do Estado de São Paulo, que, além de novas privatizações, está avançando na discussão de novos aditivos contratuais na Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas, e também solução para os desequilíbrios em aberto. Adicionalmente, vale destacar os programas de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos no call e reforçar que, em outubro, o tráfego das nossas concessões já demonstra uma recuperação. As concessões, principalmente de São Paulo, Paraná e do Sul, estão tendo uma performance, em alguns casos, de duplo dígito. Eu e o time estamos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.